Olá, tudo bem? Chegamos ao dia 79 da leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, da Palavra com Tati. Agradeço a sua companhia e louvo a Deus pela sua vida. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Nós prosseguimos hoje no livro de Juízes, dos capítulos 4 ao 6. Que Deus nos abençoe. Capítulo 4. Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu os 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naqueles dias Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Capítulo 5. O Cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei.
comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor, vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte. Desperte, desperte, e rompe em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Aser permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido. Mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam, galopavam seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Císera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. A seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou, morto. Pela janela olhava a mãe de Císera. Atrás da grade, ela exclamava: Por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído dos seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Císera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo? Assim pereçam todos seus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam seja como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Comentários da autora. Aplicação para a vida. Débora e Baraque deram a Deus a glória por sua vitória sobre o rei de Canaã. Posso lhe garantir isso. Deus usa pessoas que lhe darão o crédito e o louvor por suas realizações. De acordo com 1 Coríntios 1, 29, Deus não permitirá que um ser humano se vanglorie na sua presença. Ele não permitirá que roubemos a sua glória. Por isso, escolhe usar e promover aqueles que sabem que não são nada sem Ele
e que lhe dão a glória e o crédito por todas as suas realizações. Todas as vezes que você tiver êxito em sua vida, lembre-se de dar a glória a Deus. Capítulo 6. Gideão. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta, e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal,
com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. Comentários da autora. Como funciona a profecia? Ao longo de toda a Bíblia, vemos Deus enviando profetas para falarem por ele a uma pessoa ou a um grupo, como fez em Juízes, capítulo 6, versículo 8. Creio que o ministério profético ainda está em operação hoje e que uma profecia verdadeiramente inspirada por Deus pode fortalecer, encorajar e consolar a pessoa que a recebe. Há uma diferença entre uma pessoa que tem o dom da profecia e alguém que é indicado para o ofício de profeta no corpo de Cristo. Um profeta tem uma palavra mais forte para a igreja como um todo, diferente de alguém que está operando no dom de profecia para fortalecer e encorajar crentes individualmente. A palavra de Deus nos encoraja a receber a profecia divinamente inspirada. A profecia precisa ser coerente com a palavra de Deus, e uma palavra profética pessoal deve confirmar algo que já está em nosso coração. Se uma palavra realmente vem de Deus, Ele fará com que ela se cumpra no seu devido tempo. Guarde a profecia em seu coração, e Deus confirmará as palavras proféticas a você, quando elas representarem verdadeiramente o coração divino. Prosseguindo com comentários da autora. Como ter uma autoimagem saudável? Gideão não tinha uma autoimagem muito boa. Às vezes, os cristãos pensam que falar negativamente sobre si mesmos é sinal de humildade ou santidade, mas não é. Então, qual é a atitude normal e saudável que um cristão deve ter para consigo mesmo? Eis alguns pensamentos que refletem uma autoimagem saudável e centrada em Deus. 1. Sei que Deus me criou e que Ele me ama. 2. Tenho falhas e fraquezas, mas quero mudar. Creio que Deus está trabalhando em minha vida. Ele está me transformando pouco a pouco, dia a dia. Enquanto Ele faz isso, ainda posso desfrutar de mim mesma e da minha vida. 3. Todos têm defeitos, portanto não sou um fracasso total só porque não sou perfeita. 4. Vou trabalhar com Deus para vencer minhas fraquezas, mas entendo que sempre terei alguma coisa para ser tratada. Portanto, não ficarei desanimada quando Deus me convencer sobre alguma área da minha vida que precisa ser aperfeiçoada. 5. Quero fazer as pessoas felizes e quero que elas gostem de mim.
mas o meu senso de valor não depende do que os outros pensam a meu respeito. Jesus já afirmou o meu valor pela sua disposição de morrer por mim. 6. Não serei controlada pelo que as pessoas pensam, dizem ou fazem. Ainda que elas me rejeitarem totalmente, sobreviverei. Deus prometeu nunca me rejeitar ou condenar desde que eu continue crendo. 7. Não importa quantas vezes eu fale, não sou um fracasso, a não ser que eu pare de tentar. Portanto, não vou desistir, porque Deus está comigo para me fortalecer e me sustentar. Ele me prometeu nunca me deixar ou me abandonar. 8. Gosto de mim mesma. Não gosto de tudo que faço e quero mudar, mas recuso-me a rejeitar a mim mesma. 9. Estou em paz com Deus através de Jesus Cristo. 10. Deus tem um plano bom para a minha vida. Vou cumprir o meu destino e serei tudo o que posso para ser para a sua glória. Tenho dons e talentos dados por Deus e pretendo usá-los para ajudar a outros. 11. Não sou nada e, no entanto, sou tudo. Em mim mesma não sou nada, mas em Jesus sou tudo que devo ser. 12. Posso fazer todas as coisas que preciso fazer e tudo o que Deus me chamou para fazer através de seu Filho, Jesus Cristo. Prosseguindo com comentários da autora. Aplicação para a vida. Como crentes, não devemos ser autoconfiantes, mas confiar somente em Deus, e esse tipo de confiança só vem através do Espírito Santo. A Bíblia diz repetidas vezes que não devemos ter confiança em nós mesmas. Em vez disso, devemos ter confiança em Deus, confiança de que Ele operará poderosamente através de nós, assim como fez através de Gideão. Às vezes, as pessoas querem que Deus fale com elas através de um sinal, como Gideão fez quando colocou uma porção de lã na eira. Muito embora Deus tenha honrado o pedido de Gideão, ele perdeu o melhor de Deus. Às vezes, Deus nos dá um sinal, como fez com Gideão, principalmente quando somos novos convertidos. No entanto, à medida que amadurecemos no nosso conhecimento da direção de Deus, ele se agrada quando aprendemos a agir por fé, sem pedir qualquer sinal para crer e obedecer. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que o Senhor nos abençoe.